Olá, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que vocês estejam bem. Vocês já podem colocar aí, né, a turma a qual vocês pertencem. A nossa aula já está gravando. E conforme eu estava conversando ali no bate-papo com a Helena, o Enzo e tal, que se manifestou, é o seguinte: nós vamos fechar as questões de Brasil República e umas questões temáticas do Enem sobre questões ambientais, algumas até questões bem filosóficas, patrimônio material, patrimônio imaterial, que não para de cair no Enem. Essas questões, eu coloquei aqui, né, numa ordem que tem mais ou menos um sentido para mim, né, que tem uma sequência de acontecimentos, mas antes de a gente começar a falar dessa história do Brasil, também quero alertá-los que eu vou postar para vocês a revisão de filosofia, né, todas as obras de filosofia, para a primeira fase. E depois a gente vai afunilar e só se preparar para a segunda fase. Nessa primeira fase, que tem mais obras de filosofia, eu vou fazer exercícios, um resuminho dos conteúdos, então é um material bem legal que vocês vão receber, e é assim, eu sei que vocês têm o grupo de vocês, então eu vou pedir para alguns contatos que eu tenho para postar o vídeo no grupo, além de ele estar postado também na plataforma. Então eu nem acessei a plataforma, né, durante esse final de ano, mas provavelmente você vai receber daí o vídeo lá no grupo do WhatsApp, né? Todo mundo que eu tiver contato, eu mando o link do grupo e peço para alguns colocarem no grupo também, beleza? Assim a gente não perde contato e você não necessariamente precisa acessar pela plataforma para ser avisado quando que o vídeo vai estar disponível lá, beleza? Bom, a nossa aula de hoje, pessoal, Brasil República, é muito importante. É o tema que mais cai durante as provas do Enem, é século XX. O Brasil República está dentro disso. Então, fazer muitas questões, né, do Enem, você começa a olhar, né, como alguns temas são bem recorrentes. Então, você que estava esperando filosofia, não se preocupe, vai receber, só não está ao vivo, mas vai ter lá uma aula, inclusive, mais completa, separada por livro, separada por exercício, com resumo, com texto original, tudo completinho, para você fazer uma excelente revisão aí nesse final de ano, início de ano, beleza? Bom, vamos trabalhar. Como eu sou muito expert nisso, de esquecer, de parabenizar as pessoas, de felicitar as pessoas, desde já nessa primeira aula, nesse primeiro momento, quero desejar a você e a sua família boas festas, né? Boa comemoração, que seja um momento, né, de segurança, acima de tudo, e que seja um ano de 2021 muito abençoado, beleza? Eu sou expert em esquecer esses eventos no final da aula, então já estou avisando antes para a gente não esquecer desse momento importante, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. Uhum. É isso mesmo, Helena, tem que deixar o material aí, e vai ser um material bem legal, viu, Helena? Inclusive, né, à medida que eu for divulgando, né, o que vocês precisarem de exercícios, de ajuda, mesmo sendo Natal, Ano Novo, peça ajuda, né? Professor, não entendi esse parágrafo aqui. Você pode me ajudar? Claro, né? Estamos por aqui. A gente só não pode ainda entrar com vocês no dia da prova para fazer a prova do lado. Quando for possível, assim o faremos, beleza? Então vamos lá. A história do Brasil República, né? Essa talvez seja a imagem, né, mais famosa sobre o dia da proclamação da República no Brasil, que é o 15 de novembro de 1889. Antes de a gente fazer os testes, vamos só lembrar por que esse dia aconteceu, né? Por que esse fato histórico ocorreu? O que está por trás dele? Havia no Brasil do Segundo Reinado uma insatisfação política. O Segundo Reinado, do Pedro II, apesar de ter sido um governo duradouro, ele foi um governo centralizador. E essa centralização administrativa, centrado, né, no Rio de Janeiro, criava, portanto, alguns problemas envolvendo as demais províncias e os grupos latifundiários locais. Reclamavam de duas coisas, basicamente: ou o governo não nos dá atenção,
ou o governo arrecada mais do que investe na nossa região. Com esse negócio de o governo não nos dar atenção, era muitas vezes o cargo de delegado, de juiz de comarca, que eram cargos nomeados diretamente pelo Rio de Janeiro, e o cara era designado para vir aqui para Curitiba, para julgar os casos, para ser chefe de polícia. Então, as oligarquias, os grupos locais reclamavam que não era uma pessoa escolhida por eles, localmente. Essa é uma das grandes questões sobre regimes unitários, né? Regimes unitários são esses regimes que têm uma centralidade nas resoluções. A Espanha, por exemplo, a Espanha de hoje, ela é um Estado unitário, né? Muito do que se reclama das regiões, né, da Espanha, em especial, né, o que aconteceu lá na região de Barcelona, foi justamente essa coisa de pagar muitos impostos e Madrid não investir proporcionalmente e reclamar que há um abandono. Eu acredito, né, que a Espanha teria bem menos problemas se tivesse um Estado federado, ou seja, que cada região tivesse também seus próprios recursos e autoadministração. Hoje, o Brasil é um Estado federado. Então, você tem, né, um governo federal e tem governos estaduais que possuem orçamento próprio, que possuem autonomia administrativa. Claro, né, não é um Estado federado que nem dos Estados Unidos, em que as diferenças entre os estados é tão grande que para você mandar alguém de um estado para outro porque ele cometeu um crime lá, é uma deportação até, né? Daí seria, né, maior autonomia administrativa ainda. Mas, enfim, o Estado federado ele permite que parte dos tributos sejam arrecadados no Estado e reinvestidos no Estado pelo governo, né, daquele Estado. Então, essa questão administrativa, né, é que pegava muito no segundo reinado contra o Dom Pedro II. Ele era extremamente centralizador. E é fácil de a gente entender o porquê dessa centralização administrativa. Lembremos que durante o período regencial, o período anterior à coroação, a antecipação da maioridade do Pedro II, foi um período de vários conflitos separatistas, de várias revoltas locais. Essas revoltas locais foram marcando, portanto, até movimentos de independência regional. Então, quando anteciparam a maioridade do Pedrinho, ele tinha quase 15 anos, quando anteciparam a maioridade dele, a ideia é de que ele fosse, digamos assim, né, o poder que fosse politicamente aceito em todas as regiões do Brasil. E, de fato, né, durante o segundo reinado, nós tivemos mais algumas revoltas, como as revoltas liberais em São Paulo, Minas Gerais, e a Revolução Praieira. Mas, em geral, o que se constitui no segundo reinado é a unidade territorial brasileira, inclusive reafirmando fronteiras, negociando novas fronteiras. Mas, no final do segundo reinado, as influências das ideias positivistas, principalmente entre os militares, fazia crer que o sistema monárquico era um sistema atrasado e que o sistema republicano era um sistema aperfeiçoado. O Augusto Comte é nosso conhecido das aulas de sociologia. Augusto Comte viveu no século XVIII, né? Ele viveu lá no contexto do iluminismo. E quando ele escreveu, né, quando ele se preocupou em escrever, ele se preocupou em dizer, a trajetória humana tem que ser uma evolução científica, saindo de um estado político teocrático, religioso, para um estágio racional. Essa defesa que o Augusto Comte faz, ele é o primeiro, inclusive, nos seus escritos, a usar a palavra sociologia. Não que ele tenha criado a disciplina da sociologia, ele usa a palavra sociologia, mas ainda sem o sentido de disciplina. Quem vai fazer isso, né, usar a palavra sociologia num sentido de disciplina, de método, aí vão ser os três porquinhos que todos nós conhecemos, que é o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Weber, que são lá do século XIX. O Comte é do finalzinho do século XVIII, então ele está bem ainda no contexto do iluminismo. As ideias de Comte são chamadas de positivismo.
E elas eram, assim, muito defendidas, né, por alguns entusiastas, que eram professores das escolas militares. A Escola Militar no Rio de Janeiro tinha um professor de matemática, Major Benjamin Constant, que era um ardoroso defensor, né, das ideias positivistas de Augusto Comte. Ou seja, ele era republicano, apesar de viver num governo monárquico. O curioso, né, é que durante o Segundo Reinado, o Império Brasileiro permitiu a existência de um partido republicano. Esse partido republicano, ele não foi fundado pelos militares, que ainda estavam muito naquela lógica da hierarquia, ou seja, o meu chefe de armas é o imperador, então eu não vou virar republicano. Mas fazendeiros do interior de São Paulo, empresários do café, gente que tinha muito dinheiro, que pagava muito imposto e dizia que não havia os investimentos suficientes de retorno para a região, esse pessoal foi o principal pessoal que fundou o Partido Republicano Paulista, o PRP. Isso era 1871. E a ideia do PRP era república federativa, ou seja, com autonomia administrativa para os estados. Claro, né, o estado mais rico, né, estava querendo, portanto, que os recursos que ele tanto pagava ficassem restritos ao estado e não atendendo outras regiões brasileiras. Isso é muito fácil de compreender, né, porque que o São Paulo pensa assim. São Paulo se vê como uma locomotiva que puxa todos os outros vagões que são todos dos outros estados. Por quê? Porque São Paulo tinha a economia cafeeira. Essa economia cafeeira era a base da economia brasileira. O Brasil ele produzia ainda muita cana-de-açúcar, produzia muito algodão, mas era o café o principal produto de exportação. Com exceção de alguns momentos, né, da história do século XIX e início do século XX, que outra economia primária exportadora acabou ganhando espaço na pauta de exportações. Mas foi por um período curto de tempo, que é o caso da extração do látex lá no Acre, que teve, digamos assim, alguns surtos de produção, que é o surto da borracha, principalmente em função da fabricação de pneus para a indústria automobilística. Mas, de geral, o café reinou absoluto. Então, São Paulo se ressentia dessa centralização do imperador Pedro II. Isso dá origem à chamada questão republicana. Um segundo fator que eu destaco com vocês, como motivação para a República, foram daqueles fazendeiros do Vale do Paraíba, não os fazendeiros do Oeste Paulista. Os empresários do café já usavam mão de obra imigrante, mas os fazendeiros do Vale do Paraíba, os chamados barões do café, eles ainda utilizavam mão de obra escrava. Até porque essa mão de obra escrava, que era de propriedade deles, eles viam isso como investimento, como um futuro de indenização. Então, eles esperavam até que a escravidão realmente acabasse. Não havia dúvida nenhuma que os últimos capítulos da escravidão estavam se encerrando. Mas o que esses fazendeiros do Vale do Paraíba, os barões do café, tanto esperavam? Que fosse feita uma indenização para todos os escravos, certo? Não, uma indenização para todos os escravocratas. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. O cara explorou a mão de obra escrava e quando o escravo fosse liberto, ele queria receber uma indenização? Sim, dentro daquela perspectiva de que o escravo, ele era uma propriedade. E se o Estado vai retirar a propriedade de alguém, essa propriedade tem que ser indenizada. Veja que é uma visão aquela liberal clássica, né? A minha propriedade é a minha liberdade. Se você tirá-la, você vai ter que me remunerar por isso, vai ter que me indenizar. Acontece que a propriedade não é um terreno, né? Não é um cavalo, não é uma casa. A propriedade é um ser humano. E aí, se você ter que escolher entre a pessoa é um escravo e é propriedade de alguém, e a pessoa é um ser humano e precisa da liberdade, é um dilema ridículo, né? Um dilema que não faz muito sentido. Mesmo assim, entre os fazendeiros, reinava absoluta a ideia
de que era necessário ter uma indenização. Quando saiu a abolição da escravidão, você sabe que a abolição saiu antes, né, da proclamação. A abolição foi feita durante a monarquia. A princesa Isabel, ela estava no cargo de princesa imperial regente quando ela decreta a abolição da escravidão sem indenização para os escravocratas. E ainda começa a buscar um financiamento, um empréstimo, para indenizar os ex-escravos. Ela buscava isso junto ao Banco Mauá, no final do século XIX. Ali ela aboliu a escravidão em 13 de maio de 1888. No final de 1888, início de 1889, tem documentos mostrando que ela estava buscando esse financiamento para indenizar os escravos. Obviamente, isso deve ter sido, sim, um fator que fez com que os fazendeiros se mobilizassem contra o governo e apoiassem também o movimento republicano. Então, nós temos a fundação do Partido Republicano, nós temos militares influenciados pelo positivismo e fazendeiros do Vale do Paraíba insatisfeitos com a abolição da escravidão, sem indenização para os fazendeiros, e sim para os escravos. Antes mesmo, né, do dinheiro ser liberado para indenizar os escravos, em novembro de 1889, o governo provisório foi instalado e colocou à frente aquele que havia comandado a ação, que era o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República e que liderou o golpe de Estado, o golpe militar, que encerrou a monarquia no Brasil. Aí, portanto, né, a história desses momentos iniciais. Aqui um cuidado muito especial, a gente vai ver isso nas questões. Por mais que a abolição da escravidão tenha sido assinada definitivamente pela princesa Isabel, não vá achar que foi aí que a coisa começou. Nós temos movimentos pela abolição da escravidão fora do Brasil e dentro do Brasil muito antes da princesa Isabel sequer nascer. Né? Desde o início do século XIX, movimentos internacionais e nacionais pediam pela abolição, se manifestavam pela abolição. Então, tudo isso da abolição da escravidão que você está vendo é uma faísca atrasada. Bom, proclama-se a República. A primeira etapa da República é a chamada República Velha, ou Primeira República. E eu costumo distinguir a Primeira República em assuntos assim para você revisar. Primeira parte, a República da Espada. Ou seja, os dois militares que governaram o país, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o vice dele, o Marechal Floriano Peixoto. Esse momento dos militares, ele é um momento de cisão com os fazendeiros, porque tanto o Deodoro quanto o Floriano Peixoto eram mais centralizadores na administração. Na cabeça dos fazendeiros de São Paulo não adiantou nada, né? Porque eles tinham um governo que era centralizador, que era o governo Pedro II, eles imaginavam ter agora um governo mais liberal, mais federativo, mais descentralizador. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês que ser federativo, descentralizador, não significa automaticamente você ser democrático. Tá? Não significa automaticamente você ser democrático. Não adianta você descentralizar a administração e ainda ter regras de participação política eleitoral muito restritas. Então, não associe que a autonomia administrativa é democracia. São coisas que podem estar juntas, mas você vai perceber aqui na história do Brasil República que elas não estavam. Até porque o governo da República da Espada, o governo dos militares, por ser extremamente centralizador também, tentou até fechar o Congresso Nacional, o que motivou uma revolta da Marinha contra Deodoro e outra revolta da Marinha contra Floriano. Além disso, oligarquias regionais que reclamavam por autonomia se mobilizaram, como é o caso da Revolução Federalista, que começou no Rio Grande do Sul, entrou em Santa Catarina, chegou a este glorioso estado do Paraná. O episódio do Cerco da Lapa é da Revolução Federalista, em que existe ali uma reclamação de um grupo do Sul por mais autonomia administrativa contra um governo extremamente centralizador.
Lembremos, né, que os federalistas, eles não eram tão democráticos assim, afinal, né, os federalistas, eles se preocupavam em permanecer no poder no Rio Grande do Sul com uma ditadura pessoal, praticamente. Então, essa lógica de quem é que manda mais, a região ou a capital, é que estava em jogo aí nesse começo da República. A partir de 1894, nós temos uma segunda parte da República Velha. Se a primeira foi a República da Espada, a segunda é a República do Café com Leite. Quando aqueles fazendeiros do Oeste Paulista, fundadores do Partido Republicano Paulista, finalmente chegam ao poder. Chegam ao poder em 94 com o Prudente de Moraes e vão governando até 1930. Com alguns altos e baixos, os fazendeiros de Minas Gerais e os fazendeiros de São Paulo se alteraram no poder, a chamada política do café com leite. Essa é a essência do Brasil República entre 1889 e 1930, um momento inicial com militares e a predominância de São Paulo e Minas Gerais na chamada política do café com leite. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre o período pós-1930. Mas antes de eu falar desse período, vamos dar uma olhadinha nas questões que a gente separou sobre essa primeira etapa da história do Brasil. E aí nós temos já um momento do início da proclamação da República nessa questão do Enem. Aparece aí para vocês no enunciado a seguinte informação. 1. O Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do alferes Xavier o principal dos inconfidentes e colocou os seus parceiros à meia ração da glória. Merecem, de certo, a nossa estima aqueles outros. Eram patriotas. Ou seja, é um texto aí dizendo, né, sobre aquilo que a gente fala do Tiradentes, a ideia do Tiradentes como herói nacional. Então, o Instituto Popular, a vontade popular, coloca o Xavier como a figura principal dos Inconfidentes, ou seja, o Tiradentes é a figura principal da Inconfidência Mineira. Os outros merecem estima, né, pois eram patriotas, mas o Tiradentes é o principal. Mas o que se ofereceu a carregar, o que se ofereceu é o Tiradentes, tá? Poderia reescrever assim, né? Longe de mim querer corrigir quem escreveu esse texto. Você já vai ver quem que é o autor, mas vamos lá. Mas ele, o Tiradentes, que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte de seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado. Esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. É Machado de Assis, né? Pois eu falei longe de mim querer corrigir o Machado de Assis, mas como a gente pegou só um fragmento do texto, né? A gente não sabe, mas o que se ofereceu? Quem se ofereceu? O Tiradentes. O Tiradentes. Mas, professor, essa não é uma revisão de Brasil República? O que o Tiradentes está fazendo aqui, professor? Porque, vamos combinar, né? O Tiradentes, professor, ele é lá do final do século XVIII. Pois é, esse é um dos temas mais importantes da fundação da República no Brasil. Os primeiros republicanos se preocuparam em construir uma imagem da República, o chamado imaginário da República. E o Tiradentes foi o personagem escolhido. E o Machado de Assis, aqui, está reforçando essa imagem do Tiradentes, herói republicano. No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa redenção cristã e cultura cívica. Resposta da questão. Mas por quê? Ora, você vê lá o Tiradentes, né, se oferecendo ao martírio, o Tiradentes se oferecendo em redenção aos pecadores, ao povo de Israel. Veja, o texto de Machado de Assis, ele acaba associando a figura de Tiradentes com a figura, né, de Jesus Cristo. Aliás, não é só ele que faz isso, né? A Cecília Meirelles, em O Romanceiro da Inconfidência, obra escrita na década de 50, também faz isso. O próprio quadro do Pedro Américo, Tiradentes Esquartejado, obra de 1893, também faz isso.
também faz essa associação entre a ideia de o martírio de Tiradentes em nome da República e Jesus Cristo em nome da salvação da humanidade. Portanto, letra A, resposta da questão. Caso você não tenha deixado isso muito claro para você, olha só como é que aparece aqui, ó. Pecadores de Israel. Aí, aqui, proporção do martírio. Pagou por todos. Então, essa associação entre Jesus Cristo e Tiradentes, né, o ideário aí, o imaginário da República no Brasil. Beleza? Resposta mesmo ficou letra A, né, por causa dessa articulação do texto. Seguindo adiante, pessoal. Questão número 2. Essa questão 2, ela faz parte do Código Penal, né, no Brasil. Na época, Código Penal e Código Civil acabam se misturando. Ou seja, Código Civil quem é responsável pelo quê? Né? Meu pai faleceu, para quem fica a herança? Fica para mim e para os meus irmãos. Tá, mas aonde que diz isso, né? É o Código Civil. O Código Penal, ele vai dizer qual é a pena, né, que você vai receber por conta de alguns dos crimes. Então, o Código Civil e o Código Penal, ele tenta ordenar a vida das pessoas em sociedade. Esse Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, sim, esse era o nome do Brasil, né, naquela época, Estados Unidos do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil, 1890. Ele é feito um pouquinho antes da Constituição, né? A Constituição ficou pronta em 1891. Diz assim o texto: dos crimes contra a saúde pública, artigo 156, exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Bom, a gente tem aí, né, uma série de atribuições, né, da medicina, mas que o artigo diz, somente profissionais da área, habilitados, podem exercer essas profissões. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Aí é uma coisa que acontece muito no Brasil, né, que eram as curandeiras, os curandeiros, as mezinhas, os ungüentos, que eram coisas comuns do saber indígena, do saber africano, e que, é claro, né, tanto com algumas espécies da natureza que tinham realmente poder curativo, quanto a autossugestão da pessoa acreditar que vai ser curada, realmente eram muito populares no Brasil. O interessante é que aqui a legislação brasileira está proibindo a prática do curandeirismo. É curioso, né, porque hoje existem alguns ramos, né, da ciência que procuram investigar quais são as capacidades, né, dessas plantas, desses poderes curativos. É uma linha de pesquisa chamada etnociência. Tem muito químico, muito biólogo estudando o que determinadas espécies têm que causam, portanto, né, certos efeitos que podem ser um tratamento. Então, isso sim, é muito pesquisado hoje. E aí, é claro, né, quando a gente fala sobre essas estratégias, tem de tudo, pessoal. Ali aparece, né, o magnetismo, né? O que é esse magnetismo? O magnetismo, gente, ele era um tipo de tratamento que se utilizava com pedras, né, rochas, melhor dizendo, né, rochas quentes, né, que eram colocadas em cima do corpo das pessoas e tal. Então, quando a gente, eu tô com uma dor aqui no ventre, então pedras eram aquecidas, rochas, elas eram envolvidas em alguns panos e colocadas aqui. E claro, é o que muita gente faria com bolsa quente, bolsa de água quente. Também são feitas massagens com rochas quentes nas costas e tal. Na verdade, você provoca um relaxamento, né, muscular, e você tem algum estiramento e tal, isso tende a amenizar. Isso são técnicas conhecidas. Muito disso, inclusive, vem da cultura médica oriental, inclusive a acupuntura, né, que era também visto como curandeirismo, como coisa sem nenhum tipo de efeito. Nos últimos 50, 60 anos, houve um processo de reconhecimento
desses tratamentos, mas eles ainda são vistos como muito preconceito, pessoal. Aí o lance, né? Mas por que animal? Porque a ideia, né, de que o nosso corpo, ele é composto, né, por partes, né, ventre, né? Então, é animal no sentido de quais são as partes do nosso corpo, né, do reino animal, não exatamente de algum bicho em específico. Embora se utilizasse também, né, muitas vezes, ossos aquecidos, e aí sim, ossos de animais aquecidos, que eram colocados em partes do corpo. E tem muitos outros tratamentos assim. Eu sugiro, né, que vocês, quando tiverem um tempo, procurem por etnociência. Bom, eu que morei um tempo no litoral, é muito comum, até hoje, no litoral do Paraná, existirem práticas de mesinhas, ungüentos, chás, que são ministrados, né, por pessoas que têm poder de cura. E não estamos nem falando daquelas curas espirituais, que eram muito populares no século XIX, início do século XX, e que ainda existem, né? Lá em Guaratuba tem, por exemplo, a clínica do Dr. Yuri, em que um indivíduo, né, que recebe o espírito do antigo médico, faz a cura espiritual da pessoa. Tem vários vídeos no YouTube sobre esse tipo de cura espiritual. E é isso que a legislação ela está proibindo, né, essa prática que é tida como curandeirismo. Enfim, né, tem muita coisa aí que dá para descobrir acerca dessas práticas. Então, ali o lance, né, do animal, né, são ossos de animais que eram também aquecidos e colocados em partes do corpo. Bom, seguindo adiante, quando a gente fala, portanto, dessa lei, o que está dizendo, né? Que não pode, né, ter um cara praticando um tipo de saber tradicional, mesmo que tenha efeito, sem estar devidamente regulado, habilitado. É bem uma coisa do positivismo, né? Como assim você vai fazer essa prática médica sem qualquer tipo de racionalidade científica? Você precisa ter, né, um conhecimento científico comprovado. Diz assim o enunciado: no início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o ou a. Letra A, negligência das religiões cristãs sobre as moléstias? Não, não é isso que a lei está dizendo. Ela está regulando a prática de certas práticas curativas, práticas médicas, mas não está dizendo que a religião cristã não está nem aí para isso. É o Estado, aliás, esse Estado republicano é um Estado laico, está dizendo que certas práticas não podem. Letra B, desconhecimento das origens das crenças tradicionais. Também não é essa a função, né? Não é essa a função. A República é um governo de letrados. O analfabeto não pode nem votar. Então, são essas pessoas letradas criando regras de quem é que pode exercer a profissão. O que também pode ser um elemento de segurança, né? Você ter a certeza que você vai ser tratado por alguém que teve alguma formação. Mas revela também um certo preconceito com os saberes tradicionais. Letra C, preferência da população pelos tratamentos alopáticos. Veja só, homeopatia é aquela que utiliza, portanto, né, coisas naturais, né, do reino da natureza e tal, para curar. Homeopatia. E a alopatia é essa medicina tradicional que a gente conhece, que é aquela do remédio industrializado. Essa é a alopatia. Letra D, abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. Se eles realmente tivessem, se as pessoas comuns, né, tivessem realmente abandonado essas práticas terapêuticas, não ia precisar ter uma lei dizendo que não podia ter, né? Se tem uma lei dizendo que não pode, é porque isso ainda era muito comum. Portanto, letra D, falsa. E, condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Pessoal, mas não seria uma condenação pela ciência, é uma condenação pela lei, tá? E quem você acha que faz a lei? Quem são os deputados que lá fizeram a Constituição, que fizeram o Código Penal, o Código Civil? São pessoas, né, ligadas ao mundo da ciência. Então, são deputados médicos, são deputados farmacêuticos, que vão regular o exercício da profissão. Natural que seja assim, né? Letra E, portanto, é a resposta para essa questão. Beleza? Bom, aí nos comentários de vocês fizeram algumas perguntas aí bem interessantes e eu não gostaria de deixar passar aqui.
Foi perguntado ali, né, sobre a questão do Cerco da Lapa. Então, a questão do Cerco da Lapa, ela costuma cair, mas ela não cai sobre a perspectiva militar, tá? Ah, poxa, eu tenho que saber qual é o nome do comandante. Não. Claro, se vai fazer concurso para soldado da Polícia Militar, óbvio, vai despencar Cerco da Lapa. Nos concursos, né, nos preparatórios para a história do Paraná, para soldado da PM, eu enfatizo isso. Mas aqui, para o vestibular, tanto para o Enem quanto para a Federal, cai muito mais a questão social envolvendo essas pessoas. O que é essa questão social? Ou seja, o que é que está envolvendo o Cerco da Lapa? O que está acontecendo ali no Cerco da Lapa? Você tem uma tropa de federalistas, oriundos do Rio Grande do Sul, que tomam Curitiba, que inclusive é feito um acordo, né, das elites de Curitiba com esses invasores. O Barão do Cerro Azul, que foi um articulador desse acordo de Curitiba com os invasores, acaba, depois da vitória do Marechal Floriano, executado no caminho da ferrovia para Paranaguá. E no interior do Paraná, no Cerco da Lapa, as tropas federalistas enfrentam uma resistência que é heróica, não há dúvida nenhuma. E essa resistência é bem maior do que o tempo que se esperava. Imaginava-se que os federalistas passariam pela Lapa em 3 ou 4 dias. O cerco dura quase um mês. E isso, estrategicamente, foi importante para o Marechal Floriano Peixoto, porque isso deu tempo dele organizar uma contraofensiva. Agora, quando a gente vai perguntar sobre isso em vestibular, de uma forma muito crítica, e aí você tem, né, General Gomes Carneiro, Major, agora General Mário Tourinho, a história do Cerco da Lapa, entra aquele aspecto do monumento. Porque os monumentos, eles são curiosos, né? Os monumentos, eles acabam escondendo as coisas comuns, as pessoas comuns, e acabam realçando a figura dos heróis, dos generais. Então, se cair Cerco da Lapa para a gente na federal, pode cair pelo viés político, a luta dos federalistas contra o governo do Floriano, que era centralizador, ou pode cair a questão do monumento, da imagem que se tem sobre o Cerco da Lapa, o panteão dos heróis, aquela ideia dos militares que se sacrificam em nome da pátria e tal, quando, na verdade, havia ali uma questão política muito evidente, um presidente militar questionado por um movimento regional, que era o movimento gaúcho, mas sem se preocupar em decorar nomes ou estratégias militares, beleza? Bom, qualquer outras coisas, né, vocês entram em contato. Magnetismo animal, né, que eu vou procurar depois fotografias, né, de tratamentos que eram feitos. E aqui uma coisa importante, né, a etnociência, ela é mal vista na época da República, mas hoje ela é valorizada, e na época dos viajantes naturalistas, ou seja, gente que viveu no século XVII, gente que viveu no século XVIII, gente que viajou pelo mundo, fez questão de conhecer tudo que era prática médica de conhecimento tradicional indígena que podia ser utilizado para o tratamento. Aliás, isso era estratégico, né? Isso era estratégico se você queria, portanto, né, garantir uma colonização. Imagine os primeiros portugueses que vieram ao Brasil. Se eles não tivessem os saberes indígenas para se curar das moléstias, provavelmente, né, não teriam sobrevivido aqui. Então, a questão do saber, né, tradicional, na época da colonização, era bem importante. Foi aí no século XIX, no século XX, que a ciência tentou dizer, não, esse saber não vale, o que vale o saber é o meu. E realmente, do magnetismo animal, a coisa é meio curiosa, né? Imagine, eu vou chegar para você, vou pegar um osso, né, de algum animal, vou encostar em você e vou dizer, os poderes da capivara vão te curar. Sentem aí todos que eu vou emanar aqui as minhas energias para o poder de cura das capivaras em você.
Cara, é muito doido, né, você acreditar em coisas desse gênero. Mas havia, né, isso era comum, né, e tal, né. E é claro, isso tem a ver com hipnotismo, tem a ver também com a ingestão de substâncias alucinógenas, tinha muito poder de cura, né, associado, na verdade, né, com saberes tradicionais e um certo misticismo, né, porque é o segredo da coisa é você, né, falar, né, desse poder do além para curar as coisas desse mundo. Tem a ver também com uma certa religiosidade tradicional, com um certo messianismo. O Antônio Conselheiro, os beatos, né, que lideraram aqui o movimento do contestado aqui no Paraná, todos eles alegavam ter esses poderes de cura também. Então, quando o Estado proíbe isso, o Estado também está evitando que surja algum tipo de líder messiânico que junte um monte de sertanejos, né, porque dizem que o cara tem o poder de cura para as pessoas, beleza? Então, não é só, né, uma coisa de garantia, né, de você conseguir impedir que um médico não formado atue, mas também de você evitar o surgimento de lideranças camponesas. Veja só, nós tivemos em 1870 a revolta dos Múquer, em que um casal lá no Rio Grande do Sul afirmava ter poderes curativos. Nós temos o Antônio Conselheiro, nós temos os monges aqui da Guerra do Contestado e provavelmente muitos outros casos no Brasil de lideranças messiânicas, benfazejas, capazes de aconselhar e curar as pessoas que fossem verdadeiramente fiéis a Deus, né? Então essas pessoas se colocavam, né, como intermediários entre Deus e os homens, o que era particularmente perigoso, né? A Helena pergunta ali, professor, só aproveitando, eu li que tem alguns momentos históricos, infelizmente não lembro quais, que estão completando 200 anos e que tem chance de cair. O senhor sabe de algo onde posso achar uma fonte confiável para ler? Sim, existem alguns eventos que, digamos assim, né, acabam ganhando importância, né, essencial. Então, vamos pensar lá, 1920. 1920 é o lançamento, né, do primeiro filme de plot twist, né, que é aqueles filmes que tem aquela reviravolta final, sabe? Sabe aquele filme que você está vendo, de repente no filme dá aquela reviravolta final, e aí você pensa, caramba, que final surpreendente. Aí quando você assiste o filme de novo, você vai percebendo que o filme já estava te dando dicas desde o começo, de que ali havia uma outra história, né, a ser contada e que você não percebeu. O filme A Origem, com Leonardo DiCaprio, é um exemplo de filme assim. Pois é, o primeiro plot twist da história do cinema, que é o Gabinete do Dr. Caligari, ele é um filme de 1920, inclusive ele tem, né, o estilo cubista no cenário, ele é um filme alemão, ele revela, né, uma indústria cinematográfica poderosa em 1920 na Alemanha, mostrando, né, o cinema alemão com uma alta performance, uma alta qualidade. Então, isso pode sim aparecer. Agora, a Federal, ela sempre publicou o caderno PET. O caderno PET é Programa Especial de Treinamento. E o que é o caderno PET? São estudantes que têm bolsas de estudo no curso de História, fazem parte do programa especial de treinamento. Então, eles já vão desenvolvendo o tema de pesquisa ao longo do curso. Então, dentro do grupo PET História, vou colocar aqui o nome, eles fazem uma publicação. Só que aconteceu o seguinte, né? A Federal sempre teve o costume de, vamos analisar esse evento, analisar. Só que esse ano foi um ano atípico, muito atípico, por conta da pandemia de Covid e por conta de certas políticas educacionais com a revogação de portarias ministeriais para políticas de afirmação. Então, bolsas de estudo na área de humanas estão desaparecendo. Então, é bem provável que a gente tenha ainda a Guerra Civil Espanhola, que foi tema, né, de pesquisa na Federal ano passado, ainda a questão da emancipação da mulher, né, nos primeiros movimentos republicanos, né, as lutas feministas, e a questão dos direitos civis. Isso não falha, não para de cair na Federal. Então, seria uma leitura muito mais apropriada. Eu tenho o arquivo do PET História, né, baixado no meu computador.
posso verificar se tem uma atualização, mas aquele arquivo é provavelmente dos formandos desse ano e os que vão ingressar no curso de mestrado. É daí que saem as questões para o vestibular. Os orientadores, né, eles estão pensando seus projetos de pesquisa. Então, colocando aí, elencando, né, alguns temas importantes para a federal. Vamos lá. Questão: a emancipação feminista. E aqui eu coloco uma observação, né? Tanto a emancipação política, direitos políticos e civis, né? Direito de ser igual e direito de poder votar e ser eleito. Aí uma segunda geração, né, que é a liberação profissional. Lembrando que sempre a liberação profissional acontece para as mulheres, né, que tiveram condições de estudar. Porque aquela mulher que não tinha estudo, essa sempre trabalhou fora. Sempre trabalhou na fábrica, sempre teve que trabalhar. Não foi uma opção, foi uma obrigação. Mas a emancipação profissional da mulher, né, que pôde estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso técnico e tal. E mais recentemente, a partir dos anos 60, nós temos a emancipação do corpo. Quando se fala da emancipação do corpo, nós temos casamento, sexualidade, contracepção e orientação sexual. Ou seja, aí você vai ter essa questão da emancipação do corpo do movimento feminista até a atualidade. Porque você tem daí vários tipos de feminismo com bandeiras ideológicas bem distintas. Então, esse é um tema que não tem escapatória. Outro tema muito importante, né, sobre história na federal, quando nós falamos da questão das epidemias. As epidemias e pandemias. Recentemente, o pessoal fala muito, né, da questão da gripe espanhola, né, que foi em 1918, 19 e tal, que teve essa gripe espanhola, né, bem importante. Inclusive, tem um dado na gripe espanhola, olha só, a omissão do governo em divulgar os dados da doença. A omissão do governo. Eu não estou falando de agora, tá? Eu estou falando lá de 1917, 18, 19. Por quê? Porque naquela época, os governos estavam recém-saídos da Primeira Guerra Mundial, ou ainda em guerra. E aí, o que os governos fizeram? Eles começaram a omitir informações sobre a gravidade da doença. Então, estava morrendo um monte de gente já no final da Primeira Guerra Mundial, e os governos não falavam nada, não está acontecendo nada, imagina e tal. Por quê? Porque não queriam que isso prejudicasse o esforço de guerra. Aí, a Espanha, que na época tinha um governo mais democrático, mais transparente, publicava o que estava acontecendo com o surgimento da influenza, né, desse vírus da influenza. E aí, é claro, né, as pessoas disseram, então a gripe é só espanhola, e aí ficou gripe espanhola. Então, uma clássica pegadinha aí para vestibular. Mas existiram outras doenças importantes acerca disso, né, outras doenças. Eu citaria para vocês o cólera e as bexigas. Bexigas é a varíola. Várias epidemias ao longo da história afligiram a população brasileira. E a cólera e a varíola são exemplos disso. E é claro, né, a vacinação obrigatória que o governo determinou em 1904. E não sei se vocês acompanharam ontem, né, o julgamento do STF, que definiu que a vacinação no Brasil vai ser obrigatória. Existe muita discussão política em torno, né, da vacinação obrigatória ou não sobre isso. Mas eu acho que não é uma questão assim política, que tem que ser debatida. Eu acho, os juízes do STF acham e os profissionais de saúde também acham, né? Por quê? Se eu não vacinar uma determinada proporção da população, significa que uma grande parte vai ficar com o vírus, mesmo assintomático, que pode provocar
a mutação, né, o vírus muta, e isso vai causar, portanto, né, que a doença continua se espalhando. Então, a comunidade científica, a comunidade médica, ela tem alertado que se você fizer uma vacinação que não atinja pelo menos uns 70% da população brasileira, ou de qualquer população do mundo, o risco do vírus ficar mutando nos organismos, causando a inutilidade da vacina para quem foi vacinado. A ideia, portanto, não é você anular o vírus, é você enfraquecê-lo, né? Você permitir que a sociedade consiga, em tempo hábil, ter anticorpos contra aquele vírus. Não dá para deixar exposto a doença porque ele vem muito forte. Então, você vai, né, imunizar as pessoas com o vírus enfraquecido para provocar, né, os anticorpos. Enfim, né, o pessoal aí que estuda mais biologia do que eu, né, eu não estudo biologia faz algumas décadas, né, tem mais condições de explicar sobre isso. E o interessante é que em 1904 o governo estabeleceu a vacinação obrigatória. E aí a população do Rio de Janeiro se rebelou. Sim, havia uma questão da individualidade, o meu direito de não querer ser vacinado, havia isso. Mas o que mais provocou a revolta da população no Rio de Janeiro em 1904 foi a questão da moradia. Então, junto com a obrigatoriedade, que inclusive o Rui Barbosa escreveu contra a obrigatoriedade da vacina, havia a questão do bota abaixo, uma reforma urbana no Rio de Janeiro que tirava a moradia dos mais pobres, e ainda a falta de educação, né, a grosseria, a imposição dos agentes, né, de vacinação. Claro, não houve uma campanha de conscientização para a população da importância da vacinação. Os jornais da época, muitos deles se limitaram a dizer: o povo não quer ser vacinado porque acha que vai morrer se tomar a vacina, né? Não percebiam que havia ali uma questão da individualidade, do direito individual, de você dizer, não vou tomar esse remédio, eu não aceito, assim eu não aceito. Por isso que campanhas de conscientização, de informação, elas são essenciais. Muita gente, quando conversa comigo, fala, mas é o meu direito individual. Daí a gente explica essa questão, né, de como que os vírus se comportam, né, na sociedade. E aí a pessoa percebe, cientificamente falando, o porquê que nós temos que ter uma grande proporção de vacinados para ter feito realmente a coisa. Isso não vale só para a Covid-19, né? Vale para outros. Essas informações eu retirei lá do canal do Átila Yamarino e de algumas reportagens que eu li no The Lancet, né? A mais prestigiada revista de medicina, que tem, não que eu seja um leitor assíduo, mas é que quando eu fiz o meu mestrado em desenvolvimento, e uma das linhas do mestrado é política, saúde, política de saúde. Então, o contato com gente de saúde sempre foi muito comum na minha formação, né, na pós-graduação. E lá no mestrado o pessoal tratava muito disso, né, de como que as políticas públicas de saúde, elas precisam ser embasadas. Então, ler The Lancet era uma coisa relativamente assim comum nas disciplinas. E aprendi muito com o pessoal de saúde, confesso, né, genial. Inclusive foi lá, né, que eu conheci sobre etnociência, que eu citei para vocês há pouco. A Helena comenta ali, diz também que a raiva de um país para com outro no período entre guerras, nesse contexto de gripe espanhola, foi uma das causas de nomes diferentes para a mesma epidemia. Assim, um país culpava o outro colocando o nome do inimigo. Daí veio a gripe alemã, espanhola, a alemã, né, espanhola, a gripe chinesa, que na época tinha, né, a gripe amarela, a febre amarela é uma expressão, né, bem preconceituosa também. Então, sim, exatamente, Helena. E é engraçado que a gente parece que está num looping histórico, né? Porque atualmente também, né? Tem gente dizendo que o vírus foi feito em laboratório na China e que é um vírus chinês. Inclusive, a comunidade científica do mundo alerta para não dar nome de vírus com uma determinada nacionalidade ou povo, porque isso estigmatiza o povo. A febre amarela era um exemplo também. Legal aí a contribuição da Helena, é isso mesmo. Tem um vídeo que a professora Lilia Moritz Schwartz, historiadora da Universidade de Yale, acho que ela é brasileira, né, mas ela é professora em Yale.
E ela fez, né, um livro recente, né, sobre a questão das epidemias, e ela deu uma palestra, tem coisa de 3 semanas aí, eu assisti a palestra dela, muito legal pelo YouTube. Eu vou passar depois o link lá na plataforma para que vocês também possam conhecer essa professora. A Lília, ela é muito famosa, né, aqui no Brasil e no exterior, e ela resolveu publicar sobre isso, e ela alerta como que os governos, né, eles prestam um desserviço quando politizam os tratamentos. E ela vai contar de casos de 100 anos atrás. Beleza? Então, respondendo finalmente aí, né, a pergunta, né? Ah, eventos de 200 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos atrás, tudo isso pode ser mencionado, sim, na federal. E, é claro, né, na nossa preparação mais próxima da primeira fase, a gente vai elencar alguns desses eventos. Mas, enfim, ficamos aí entre o cinema, a epidemia, mas sempre vai aparecer a questão feminista também. Bom, não era porque a pessoa ficava amarela conforme a doença progredia? Pois é, essa é a explicação que veio depois. A original era de que era uma doença asiática, uma doença dos povos amarelos, né? E aí ficou, né? Febre amarela. Posteriormente, eu quase derrubei tudo. Posteriormente, é que veio daí a explicação dizendo que era a coloração da pele. Mas a febre amarela era uma doença que era muito comum na expansão europeia na Ásia. E assim, né, os europeus chegavam lá, não tinham, portanto, né, ainda uma imunidade, daí dá-lhe quinino para tentar conter, né, o mosquito transmissor e tal, e aí ficava, né, a ideia. Tanto que em outros lugares ela foi recebendo outros nomes, mas originalmente é porque ela era atribuída ao continente asiático, beleza? Apesar de também ter a coloração amarela nas pessoas. Imagina, gente, né? Beleza. E assim, o pessoal que pensa, poxa, está perdendo tempo falando disso. Não, esses assuntos a gente já ia falar de qualquer forma, né? Por quê? A gente aproveita a pergunta e já vai costurando, porque a revolta da vacina de 1904 é da República Velha, né? E é isso que eu chamo a atenção de vocês, né? Tanto nessa questão que a gente fez, que é a lei condenando aquilo que vem de origem popular. Você vai ver como isso aparece na República Velha uma preocupação de você coibir, de você impedir que as ideias populares, que o conhecimento popular tenha espaço político, espaço público. Outras questões vão fazer a mesma coisa, você vai ver ainda nessa aula. Bom, estamos aí, né, com alguns minutinhos, né, ultrapassamos aí o nosso tempo. Só vou colocar aqui um enunciado, pessoal, o texto da Cecília Meirelles, né? Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes. Recebeu 30 dinheiros e tu muitas coisas pedes, pensão para toda a vida, perdão para quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégios. Comparando Judas a Joaquim Silvério, porque está comparando Jesus Cristo a Tiradentes. Está aí o Romanceiro da Inconfidência, e aqui o quadro do Pedro Américo, né, que tem, né, também toda uma analogia, como se Tiradentes estivesse, né, sendo oferecido em sacrifício no altar da pátria, né? Então tem aqui uma ideia de altar, e o formato do corpo e das vestes do Tiradentes esquartejado lembra um pouco o formato do mapa do Brasil. Então aí, né, uma certa alusão a esse raciocínio. A questão 3 versa justamente de revolta da vacina. Vamos fazer aí alguns minutinhos de intervalo, já voltaremos às 9h10, né, para não perder muito tempo e também para garantir que vocês possam tomar um cafezinho, tá? 9h10, estamos de volta. Já voltamos, não vou nem interromper a gravação, vou deixar rolando aí.
Olá, pessoal, voltamos. E aí eu coloquei no chat para a gente algumas referências, né? Vocês perguntaram algumas referências, a Helena questionou ali alguma coisa boa para ler, para ouvir, que tenha a ver com a matéria. Coloquei aí algumas referências e também coloquei, né, a história ali, um artigo sobre a questão do magnetismo animal, o mesmerismo, né, que veio lá da Europa e tal, fez uma certa influência aqui no Brasil também, mas como não tinha comprovação científica sobre os efeitos curativos da terapia, né, ele foi muito condenado aqui no Brasil e em vários outros países também. Bom, a gente volta aqui, está aí o slide aí atrás, para a gente retomar, né, a nossa resolução de questões, e veja como o assunto que a gente estava tratando, ele é bem atual com o tema dessa questão. O tema dessa questão, a revolta da vacina, novembro de 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Olha que tema atual, né? Uma vez que ontem nós tivemos o julgamento do STF acerca da obrigatoriedade da vacinação no Brasil contra a Covid-19. E como que isso, e várias vezes isso já caiu em vestibular, tá? Essa questão de algumas pessoas dizerem, eu não quero tomar a vacina, eu me recuso, é o meu direito individual negar-me a isso. Já comentamos também anteriormente da importância de pelo menos aí 70% da população ser vacinada. Então, foi isso que o STF ouviu, né, ontem, nas arguições ao longo dessas semanas, o que a medicina, o que a ciência tem a dizer sobre a obrigatoriedade da vacina e por que ela tem que ser obrigatória em função de o crescimento de um movimento negacionista anti-vacina no Brasil. A revolta da vacina, em 1904, ela tem várias faces, mas nesse texto, o José Murilo de Carvalho, ele aborda uma delas, mostrando que o movimento era fragmentado, ou seja, em que o indivíduo estava mais preocupado que o Estado não o obrigasse a tomar a vacina do que preocupado em participar da coletividade, participar da decisão pública acerca de outros temas. Até porque, em 1904, quem é que votava no Brasil? Homens alfabetizados. Então, mulheres não votavam, analfabetos não votavam. Só nisso, você tinha aí uma participação de cerca de 7, 8% da população brasileira nas eleições. Então, era uma quantidade mínima de pessoas que participavam da vida política, tanto como eleitos quanto eleitores. Por isso, tudo aquilo que parece ser político aí é quando esse Estado, que é ausente, que está longe da minha realidade, ele resolve se meter numa condição pessoal minha. Lembrando, né, da crueza dos agentes sanitários e do agravante que ocorreu no Rio de Janeiro, que era a questão do bota abaixo, da destruição dos cortiços, que era um processo de reurbanização do Rio de Janeiro que vinha desde o século XIX. Tá, professor, mas os cortiços realmente eram locais insalubres, onde proliferavam doenças. Sim, é verdade. Mas não houve uma política de assentamento, de habitação, de moradia para as populações que foram retiradas do cortiço. Invariavelmente, subiram o morro e foram ocupando as encostas no Rio de Janeiro. Então, o próprio surgimento, ou melhor, né, o aumento das favelas tem muito a ver com essas ocupações irregulares das pessoas que foram obrigadas a sair dos cortiços. Logo, a questão da moradia, né, uma questão tão importante no país. Inclusive, né, o candidato a prefeito de São Paulo, derrotado, o Boulos, ele tem toda a sua trajetória política ligada ao MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Inclusive, né, o déficit por moradias em São Paulo é grave, enquanto que em outros lugares do nosso país nós temos mais locais disponíveis para moradia, para aluguel e tal, do que demanda. Em São Paulo, a demanda por moradia é maior do que os espaços disponíveis para alocação e ocupação.
Então, lá, isso se torna uma bandeira. E por que eu citei isso? É porque em 1904, a destruição dos cortiços, ela agrava a questão da moradia. Então, isso aparece também, né, entre as motivações da revolta de 1904. Outro destaque que eu chamo a atenção de vocês é a questão das polacas do Rio de Janeiro. As polonesas, né, muitas de origem judia, que vinham para o Brasil prometidas em casamento para um rico judeu aqui. Quando chegavam aqui, descobriam que chegavam no porto, né, elas se casavam com o pretendente, porque elas não podiam entrar solteiras no Brasil, né, era proibido. Então, ela se casava com o pretendente e ela descobria da pior maneira que não se tratava de um casamento, e sim que o cara nem era judeu e tinha ainda um bordel e escravizava mulheres, né? A situação das polacas no Rio de Janeiro era gravíssimo. Isso também está no contexto da revolta da vacina. Sem falar movimentos de operários, movimentos anarquistas, muita influência de imigrantes europeus que trouxeram a ideologia anarquista da liberdade individual e coletiva acima das interferências do Estado. Tudo isso aparece, né, na revolta da vacina, nessa coisa multifacetada. Muita gente gosta, né, de tentar pensar algo linear, né? O que causou a revolta da vacina? Não tem o que causou, né? Mas a quantidade de coisas que estão envolvidas na revolta da vacina. E como se trata, como bem escreveu aí o professor José Murilo de Carvalho, de um movimento fragmentado, de um movimento que não tem unidade, que não tem homogeneidade, a única coisa que parece, né, evidenciar ali é a vontade do individualismo acima das interferências do Estado. Por quê? Porque existem outras questões que aparecem também na revolta da vacina. Analisando as alternativas, diz assim: a mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava, letra A alta dos preços, B, a política clientelista, C, reformas urbanas. Opa, reformas urbanas, a gente sabe que tem a ver com a revolta da vacina. Mas se você olhar o texto do José Murilo de Carvalho, você vê que o texto ele não fala da questão da reforma urbana. E aqui é que está a chave para você acertar as questões do Enem. Por mais que você saiba que a questão da moradia tem a ver com a revolta da vacina, a pergunta que você deve fazer: isso aparece no texto? Não. Não aparece no texto. Então, sugiro você dispensar a letra C também. Arbítrio governamental. O que é arbítrio? Decisão, né? O governo decidiu algo para que a população faça. Isso aparece no texto, né? Que é a questão individual em função da ação governamental. A letra D já é a resposta da questão. Marcou, resposta, tranquilo. Beleza? Então, muito cuidado, né? Às vezes a gente pode até errar uma questão por saber demais, né? Ah, eu sei que a revolta da vacina tem a ver com a questão da moradia, vou marcar essa. Tá, mas tá no texto? Um estudante que nem sabe tanto, mas que leu o texto com atenção e sabe como a questão funciona, que tem que ser uma relação entre enunciado e resposta, é capaz de ir melhor e acertar a letra D. Então, toma cuidado só com essa estratégia na hora da resolução. Beleza? Bom, vamos lá. Questão número 4, ainda sobre República Velha. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder, que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Então, Campos Salles, que foi presidente do Brasil entre 1898 e 1902, o Campos Salles está dizendo, é de lá dos estados que se governa o Brasil. Então, é diferente do Pedro II, que dizia, é do Rio de Janeiro que se governa o Brasil, porque ele era centralizador. O Campos Salles, ele vai estabelecer um jogo de alianças com as oligarquias estaduais para garantir o governo de São Paulo e Minas Gerais no Rio de Janeiro, o governo federal. E nas oligarquias regionais, os coronéis são mantidos com seus privilégios, com suas vantagens, que são concedidas pelo governo federal. Então, a República Velha, ela não é a vitória de São Paulo e Minas Gerais sobre todos os demais estados.
é a aliança de São Paulo com as oligarquias mineira, a oligarquia gaúcha, a oligarquia paranaense, a oligarquia paraibana, a oligarquia pernambucana, baiana e assim por diante. Então, é a política dos governadores, né? Os governadores, eles são apoiadores do presidente e vice-versa. Nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de governar com a adesão popular, diz a letra A. Não, não é com a adesão popular, é com as oligarquias regionais. Portanto, letra A falsa e letra B está perfeita. Atrair o apoio das oligarquias regionais. Resposta para essa questão. Beleza. Aí a C é conferir autonomia à prefeitura. Não, é a autonomia às administrações estaduais, né, que são os oligarcas aliados do presidente. D, democratizar, não é isso, lembra que eu falei? Não confundir descentralizar com democratizar. Podem vir juntos, mas não necessariamente. E ampliar a influência da capital, o Rio de Janeiro, no cenário nacional. Era isso que era o segundo reinado, né? A capital decidindo por todos, e a política dos governadores do Campos Salles gera justamente nessa autonomia para os estados. Na verdade, para você entender a política da República Velha, você precisa de 3 conceitos básicos. Política do café com leite, São Paulo, Minas. Política dos governadores, o eixo São Paulo, Minas, com os demais governadores estaduais, e coronelismo, que é o exercício do voto de cabresto a nível regional. Portanto, aí nós temos, né, a resposta para essa questão, a letra B, marcou, beleza. Seguindo adiante, essa tem a ver com coronelismo, tá? Veja que eu fiz política do café com leite, política dos governadores, agora vamos para o coronelismo. Vamos lá. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Então já vinha cédula preenchida. Então, o eleitor já recebia o papel e dizia, tá aqui, ó, já está escrito aí o nome que você tem que votar. Aí o que o eleitor fazia? Estes, né, os eleitores, em quase sua totalidade, tomavam docilmente os papéis, né, os papeluchos, e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. A autêntica era a lista, né, dos eleitores, ia lá, assinava e, portanto, colocava a cédula já preenchida na urna. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados para serem perseguidos depois. Por isso que no Brasil, a questão do voto impresso, ela é extremamente perigosa, né? A questão do voto impresso é algo extremamente perigoso. Por quê? Porque o voto impresso, ele, por mais estranho que pareça, ele permite muita fraude. Não na apuração. Na apuração, a cédula já está escrita, você vai contar os votos escritos. Mas no processo de escolha, a gente não sabe em que partes do país, mesários e presidente de mesa, zonas eleitorais, autoridades vão interferir ou não através da força para garantir os resultados eleitorais. Então, uma prática, né, do voto na República, que era o voto impresso, e ainda nessa época o voto aberto, voto não secreto, facilitava muito essas pressões. Então muita gente fala, eu prefiro o voto impresso porque daí eu posso conferir. De fato, você pode conferir os resultados. O problema está na votação, no sufrágio propriamente dito. Nós não sabemos em que condições os indivíduos vão fazer essa votação. Se vai ter câmera de segurança, se vai ter a certeza de que o eleitor vai entrar na zona eleitoral seguro para poder votar. Ou seja, mesmo com o sistema impessoal, que é o eletrônico hoje, a gente tem um problema. Qual que é o problema mais sério? Depois que saem os resultados eleitorais, você sabe por zona eleitoral, sabe por zona eleitoral, quem foram os candidatos mais eleitos ali. Claro, você pega uma zona eleitoral gigantesca de Curitiba, e você viu lá que lá o prefeito ganhou, beleza, mas você pega lá uma zona eleitoral pequena,
do interior do Pará, do interior do Amazonas, com poucos eleitores, a capacidade de você forçar, de perseguir politicamente as pessoas que não votaram no candidato da região, ela é muito maior. Então, o grande risco do voto é essa pressão anterior e essa pressão posterior. Quer dizer, eu não ganhei, agora vou perseguir todo mundo que não votou em mim, porque eu sei mais ou menos a zona eleitoral que não votou em mim. Alguns votaram, mas eu vou perseguir todo mundo para garantir. E outra situação é no processo, né, de votação do voto impresso, em que esse papel vinha nesse esqueminha, né? Então ele já vinha preenchido e bastava a pessoa, portanto, né, depositar na urna. Então essas situações, né, são bem curiosas acerca do processo democrático e do voto impresso. É claro que todos os sistemas possuem falhas, né? Todos os sistemas podem ser hackeados, podem, claro. Embora a urna eletrônica ela não tenha internet nela, ela pode ser hackeada, provavelmente depois, isso já foi conferido por pesquisadores, mostrando que o sistema pode sim ser facilmente hackeado e tal, mas pelo menos aí você tem um caráter impessoal. Ou seja, quem é que vai hackear isso? Tanto de um lado quanto do outro? Enquanto que num sistema de voto impresso e de coação, quem já está no poder tem a tendência de permanecer no poder, forçando com os aparatos de repressão que já possui, que é a coerção, o poder econômico e tal. Agora, quanto à questão de um hacker, ele pode ser tanto de um lado quanto de outro, ou seja, nós temos aí, né, tanto uma mútua fiscalização como um mútuo risco, né? Então, enfim, a ideia do voto impresso como mais democrático do que o voto eletrônico não me parece ser uma teoria absoluta, né? Porque você acaba esbarrando em casos que nem esse que acontecia no Brasil e que pode continuar acontecendo em várias regiões. Não precisa nem ser numa região rural, tá? Pode ser só numa área de influência de milícias no Rio de Janeiro, já vai ser o suficiente. Não precisa nem ser uma área rural, não. Entre os comentários aí, eu vejo que são temas, né, mais evidentes, né? O Enzo perguntou sobre eles não podem alterar as urnas eletrônicas. Comentei, né? Já teve até alguns pesquisadores da área de segurança em Brasília que já fizeram declarações oficiais de que o sistema pode ser hackeado. Só que esse vídeo que eu vi tem mais de 5 anos e em tecnologia passou 6 meses. A gente não sabe mais o quão fácil é, mas eles alegaram há 5 anos atrás que era muito fácil. Claro que muita atualização aconteceu, tinha que fazer uma pesquisa, Enzo, de verificar como é que está essa situação hoje, mas há 5 anos atrás realmente foi muito fácil para o pessoal da informática quebrar o código da urna eletrônica. Mas, enfim, o risco de fraude, ele é tanto um quanto o outro. Mas o risco da pressão, né, rural, em cidade pequena ou cidade ocupada por milícias, é bem evidente, até porque a história já comprova que já ocorreu. Em uma cidade pequena, é só os que compraram votos verem as zonas eleitorais, mesmo com a urna eletrônica. Enfim, né? No pós-urna eletrônica, né, no pós-votação, você tem os resultados por zona, como eu falei. Aí a pressão pode acontecer também. Muitos funcionários, muitos servidores municipais de cidades pequenas são pressionados até a usar adesivo do carro. Imagine depois, né, como acontece a pressão quando um candidato não é eleito. E que voltar ao voto impresso daria uma ideia de retrocesso, a menos que o sistema fosse avançado e seguro, como o senhor falou. Pois é, a ideia do voto impresso não me parece a tecnologia que está em jogo, mas como são as relações sociais de poder, né? Se eu tenho uma sociedade em que eu vou ter um grupo de milicianos que conseguem autorização ou não para construir um prédio, vender esse prédio para as pessoas, que nem acontece no Rio de Janeiro, o que mais esses grupos paramilitares, vamos chamar o nome certo, né? Esses terroristas podem fazer? Eles podem fazer muito mais além disso, né? Então, a questão não está no sistema de apuração ou no sistema de votação, mas nas relações sociais que antecedem a eleição e que vêm depois, né? Então, me parece que trocar urna eletrônica pelo voto impresso parece que você está trocando um sistema por outro, mas sem entender as relações sociais de poder que podem forçar um resultado, né?
Bom, vamos lá. Seguindo adiante aí, então a gente tem, né, a questão da votação e vamos às alternativas. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Letra A, identificação forçada de homens analfabetos. Não, é o voto de Cabresto, né, que está aparecendo aí. B, monitoramento legal dos pleitos legislativos. Não, não é um monitoramento legal, não é o Estado fazendo a fiscalização, é um cara que bota o revólver na cinta e vai fazer pressão para o resultado eleitoral. Desculpe, para o resultado eleitoral que ele quer. Então, letra B, falsa. C, repressão explícita ao exercício do direito. Exato. Em que o indivíduo vai lá e já recebe a cédula preenchida. E aí, se aquela cédula não for a mesma que for depositada na urna. Então, isso pode ser feito através da ameaça física, através do poder econômico, várias formas de coerção, além, é claro, né, do clientelismo de muita gente que votava nos candidatos dos coronéis, simplesmente, né, por acreditarem realmente que era a melhor coisa a fazer. Letra C, resposta para essa questão. Beleza? Seguindo adiante. Questão 6, Estatuto da Frente Negra Brasileira. Aqui vale a pena a gente sair um pouquinho, né, da República Velha e comentar sobre a Era Vargas. A Era Vargas é o período que vai de 1930 a 1945. Quase como aula de literatura, né, em que cada movimento procura dizer algo diferente do anterior, né, tenta se contrapor a algo diferente do anterior, aconteceu na Era Vargas. O segundo reinado era centralizador. A República Velha, ela é descentralizadora. A Era Vargas é centralizadora. E o Vargas, ele não é só um centralizador na política. O Vargas, ele está preocupado em evitar qualquer tipo de movimento dissonante. Ele quer algo homogêneo. Então, o Vargas não vai permitir associações negras. O Vargas não vai permitir bandeiras estaduais. O Vargas não permitiu partidos políticos estaduais, só partidos políticos nacionais. Por isso que o Estado Novo também era chamado de Estado Nacional. Tudo no Estado. Tem aí uma característica fascista, né, nessa organização, de que não existe vida pública fora do Estado, só dentro do Estado, prevista, né, na formação do Estado. Sindicatos oficiais, sindicalização obrigatória e tal. E o caso da Frente Nacional, a Frente Negra Brasileira, que é essa questão 6, ela tem justamente essa trajetória. Vamos lá. Artigo 1º do Estatuto da Frente Negra. Fica fundada nessa cidade de São Paulo para se irradiar por todo o Brasil a Frente Negra Brasileira, união política e social da gente negra, nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da sua atividade material e moral no passado e da reivindicação de seus direitos sociais e políticos atuais na comunhão brasileira. Então, cria-se a Frente Negra Brasileira, que atuou no passado, né, pela abolição, e agora quer atuar por mais direitos, né, direitos políticos, direito de voto, que já tinha, mas direito social também, que é direito social é educação, saúde, segurança. Só lembrando aquela classificação do Marshall, né, sobre os níveis de direitos, né? Temos os direitos civis, de que somos iguais perante a lei. Temos os direitos políticos, que é o direito de votar e ser eleito. Os direitos sociais, saúde, educação, segurança. E os direitos humanos, né, que são direitos universais, né? Os direitos humanos, eles escapam, né, do direito individual, né? Não é para mim, o direito humano se você não tem o que comer hoje, e eu tenho, significa que nós estamos com problemas. Por quê? Porque nós precisamos garantir a universalidade desse direito humano. O direito humano é aquilo que é difuso, né? É coletivo, é para todos. Eu não posso me sentir livre sabendo que você não é livre para escolher. Eu não posso me sentir conhecedor sabendo que você não conhece. Eu não posso me sentir num regime democrático sabendo que você não está nele. Então, a ideia de direitos humanos é uma ideia de coletividade. Quando foi fechada, veja que a publicação ali é Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 31. Em 31, o Vargas tinha aí
praticamente um ano que ele tinha chegado no poder. O Vargas ainda não tinha constituído, né, constituído uma força política centralizadora, né, capaz de dizer assim, olha, eu não quero nenhum tipo de movimento social fragmentado, não aceito um movimento só de negros, existe só o movimento dos brasileiros. O Vargas ele vai conseguir impor essa regra absoluta, homogeneizante, a partir de 1937. Ele vai, a partir de 37, estabelecer isso, né? E aí sim, você vai ver que ele vai acabar com qualquer entidade que represente parte da população. Então diz o seguinte o enunciado: quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo, em 37, a Frente Negra Brasileira caracterizava-se como uma organização. Letra A, política engajada na luta por direitos sociais para a população negra no Brasil. Então, é uma organização política, sem dúvida, né, porque ela fala, vamos garantir direitos políticos e sociais, engajada na luta por direitos sociais, educação, saúde e tal, para a população negra no Brasil. Perfeito, é exatamente isso que era a Frente Negra Brasileira. Mas por que o Vargas, então, não permite que ela exista? Porque o Vargas vê isso como uma fragmentação, como um grupo da sociedade, né, querendo se mobilizar independente da vontade do Estado. Por isso, Vargas fechou essa associação. Letra A já é a resposta. B, beneficente, dedicada ao auxílio dos negros pobres brasileiros depois da abolição? Não, né, porque ela tem esse caráter de gente já emancipada que vai se mobilizar para lutar por seus direitos sociais. Essa coisa de mútuo auxílio entre os negros, muitos escravos, era comum nas irmandades religiosas que existiram nas cidades mineiras e outras cidades, né, do período colonial, que era uma forma, né, de você colaborar, né, um com o outro, né, de você garantir que um escravo que está na cidade possa ter uma oportunidade dentro da irmandade religiosa de mostrar sua arte. Os grupos, inclusive, ajudavam com o funeral, né, de um escravo que morria, e dentro dessas irmandades religiosas tinha tanto o negro ainda escravo como já alforriado. E os donos permitiam que esses espaços de sociabilidade existissem, até para garantir um certo controle, né, sobre essa população, dando algumas válvulas de escape. Porque a irmandade religiosa, ela não questionava a escravidão, ela não questionava diretamente a escravidão, por isso ela existia. Já no Estado Novo, a Frente Negra Brasileira, ela representa uma fragmentação ideológica, o que o Vargas não permite de jeito nenhum, né? Imagine, o Vargas fechou até a Ação Integralista Brasileira, dos integralistas brasileiros que o apoiaram para fazer a ditadura do Estado Novo. Então, para ele, existe uma coisa só, o Brasil, né? Então, não tem essa ideia de fragmentação. Letra C, paramilitar, não, né? É uma organização política, né? Não é um grupo de milicianos armados. D, democrático-liberal, envolvida na Revolução Constitucionalista conduzida a partir de São Paulo. Eu até acredito que membros da Frente Negra Brasileira tenham participado da Revolução Constitucionalista. Eu tenho quase certeza que ajudaram, mas não é isso que está no texto, né? Não tem como você afirmar a letra D a partir do texto. E, internacionalista, não, é a Frente Negra Brasileira, ela é nacional, né? Então não é uma relação internacional. Marcou, portanto, a resposta letra A para a próxima questão. Diz o seguinte: o marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Sim, a Constituição Brasileira do Império, 1824, não dizia claramente, não explicitava que mulher não podia votar, não dizia isso. Então ela podia, né? Porque a gente pode fazer tudo que não está proibido, é isso? Pois é. Mas é que em 1824 era tão absurdo, né, numa sociedade que nem a brasileira e até a sociedade ocidental, extremamente patriarcal, pensar que uma mulher pudesse votar. Então, a ausência da proibição na Constituição não era a permissão, como a gente entenderia hoje. A ausência da permissão significa que era tão
usual que mulher não votasse, que nem precisava escrever uma coisa dessas, né? Então, não trazia o impedimento, mas não trazia também a possibilidade do exercício. Foi somente em 1932, por isso que isso tem a ver com a Era Vargas, né? Foi somente em 32, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. E isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 32. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi vamos lá, interpreta direitinho, né? O Vargas, quando governava, teve a aprovação do novo Código Eleitoral, que as mulheres, então, passaram a ter o direito explícito de votar. Beleza? Beleza. Aí, o enunciado da questão, o comando da questão diz, um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida. Olha que legal, porque muitos livros de história diz, o Vargas deixou, né, como se fosse a vontade do Estado, dizendo o que é que você pode ou não fazer. E o enunciado da questão diz, um dos fatores que contribuíram para a efetivação da lei. Então, você vai ter que entender as pressões sociais que fizeram a lei ser aprovada. A gente muda um pouco o raciocínio, né? Porque parece que a lei é impositiva do que eu tenho que aceitar, e não fruto de lutas sociais. E é um caso desses, né? São lutas sociais de mulheres que há muito já falavam nos direitos civis e direitos políticos, que agora pleiteavam junto do Estado a aprovação do Código Eleitoral. Então você percebe que é a história da sociedade, e não a história do governo e da lei, é a história da sociedade, transformando a lei e transformando o governo. Letra A, superação da cultura patriarcal. A gente não pode dizer que houve uma superação da cultura patriarcal, nem hoje. Mas naquele contexto, não era superar a cultura patriarcal, era lutar contra essa cultura ainda intransigente. Então, a superação da cultura patriarcal parece bem radical isso, né? Parece que as mulheres, a partir daí, não estavam mais submetidas a uma cultura patriarcal. Claro que estavam. Tanto estavam que elas têm que lutar pela aprovação do direito de voto. Então, letra A, não. B, influência da igreja protestante. O texto, pessoal, ele não faz qualquer menção à atuação religiosa nos movimentos sociais. Tenho certeza que em vários casos do Brasil, movimentos de mulheres estiveram de alguma forma ligados, né, à história da sociedade, né, a história religiosa com a história da luta pelo voto. Tenho certeza que no Brasil inteiro tem, mas não tem nada disso no texto. Então, eu não consigo marcar a letra B. C, pressão do governo revolucionário. Não foi o governo que fez. Ele vai atender a uma reivindicação social. D, fragilidade das oligarquias regionais. Também não tem isso no texto. E a letra E, a campanha de extensão da cidadania, feita por mulheres e homens, né? Ou seja, é a sociedade que se mobiliza e pressiona por uma transformação. E aqui, para não dizer que eu não falei de filosofia, a Hannah Arendt, na obra Condição Humana, ela fala justamente isso. Por que que o cidadão de hoje é um sujeitado? Ele olha para o Estado e espera o Estado fazer o que quer. Ele não se mobiliza socialmente para fazer pressão junto ao Estado. É disso que a Hannah Arendt está dizendo. De que a falta de mobilização social faz com que a gente fique enfurnado trabalhando, sem atentar para os movimentos, né, sociais, os movimentos políticos importantes acerca disso, né? Só fazer um comentário, eu vi que o Enzo colocou ali, né, o CNN Brasil. Assim, eu não costumo ler a CNN Brasil, ainda mais para um assunto que nem esse, que é hacker de urna eletrônica. O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no site da UNB, né, no setor de tecnologia, que foram eles que há 5, 6 anos atrás hackearam facilmente a urna eletrônica, e ver se houve alguma atualização. Não é que eu não confie em você, Enzo, eu não confio na qualidade, né, da produção jornalística, em geral, no Brasil. Porque se uma central de notícias não chamar especialistas, pesquisadores, para dar um parecer científico,
a coisa fica meio politizada, sabe? E a CNN já demonstrou, assim, algumas falhas, assim como a Globo também, assim como várias emissoras. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma olhadinha lá no setor de tecnologia da Universidade de Brasília, achar aqueles vídeos e ver se houve alguma atualização sobre aquela pesquisa. Demanda muito mais tempo, né? Porque aqui a notícia já vem mastigada. E quando a notícia já vem mastigada, o risco de você cair numa ideologia é muito maior. Então, eu vou ler a reportagem, mas eu vou verificar lá qual é o estado da arte da ciência sobre isso, né? Assim como todos nós procuramos especialistas, né, para verificar problemas específicos, sugiro também fazermos isso lá no site da UNB. Eu acho que é muito mais adequado, né? E tomara, Helena, que seja um mal de todos vocês, né? Investigar tudo, né, por canais científicos, pesquisar fonte. Até porque o discurso, né, isso a gente já falou em aulas anteriores, lá na aula de Brasil Colônia, né, a gente comentou da revisão, que o discurso, ele acaba permitindo esconder informações. Né? Veja que ali no enunciado tem um juízo de valor, né? Um juízo de valor. O STF não quer porque é mais fácil de hackear. É um juízo de valor. Eu não tenho como provar isso, né, num texto de uma página. Eu preciso de ciência, né, para sustentar a minha argumentação. Então, por isso que a gente vai fazer uma investigação lá. Só não queria deixar, né, sem resposta aí, Enzo. Seguindo adiante, pessoal. Campanha de extensão da cidadania. Essa campanha de extensão da cidadania é o movimento social das mulheres, assim como foi o movimento, né, negro no século XIX pela abolição da escravidão. Beleza? Questão 8. Durante o Estado Novo, que é o período, né, de centralização, de ditadura do Getúlio Vargas, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através de mensagens políticas. Então, olha só, a propaganda, né, ela está muito interessada em construir uma identidade, né, governamental para o país e envolver as multidões. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, o chefe de propaganda nazista, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. E é exatamente disso que eu desconfio dos meios de comunicação, pessoal. Quando eu vejo um meio de comunicação, eu lembro exatamente dessa questão do Enem, dessa frase do Goebbels. Porque, às vezes, a notícia, ela não quer esclarecer, mas ela quer criar um efeito. E criar o efeito significa, né, mobilizar a sociedade em função de alguma coisa. E uma das principais características do fascismo social que existe hoje no mundo, incluindo no Brasil, eu não falei fascismo político, né? Porque o fascismo político seria um governo ditatorial que assumiu, né, através de um golpe de Estado. Não. Hoje nós temos um regime democrático de governantes eleitos, mas existe um fascismo social, em que as pessoas tentam nos convencer de que não há por onde lutar socialmente para mobilizar pessoas em nome de ideias. Então, no fascismo social, a primeira coisa que existe é a crítica às instituições estabelecidas. Então, eu critico todas as instituições, do STF, do voto, do tribunal, da política, eu vou enfraquecendo as instituições para que as pessoas deixem de lutar, deixem de se mobilizar por questões sociais, que elas comecem a achar que a instituição democrática não serve para nada. É a banalização, a trivialização da política. Isso não sou eu que estou falando, né? Não é, eu estou só reproduzindo o que já caiu no Enem, e que depois eu vou colocar, né, uma aula de revisão sobre história contemporânea, questões do Enem, e você vai ver que esse tema já aparece lá, a trivialização da democracia. Inclusive, já caiu na Unicamp também sobre esse tema, o fascismo social e o fascismo político. Não temos um fascismo político. É um regime democrático, com eleições regulares, mas temos um fascismo social em que diz, olha, as instituições democráticas não funcionam, por isso pare de tentar pressioná-las, porque elas não resolvem nada. Tanto é mentira isso, que o governo federal tinha anunciado o plano de imunização, de vacinação, para março. Mas foi tanto fervo nesse país nos últimos 10, 15 dias,
que o governo teve que voltar atrás, é meio repetitivo isso, né? E anunciou um plano de imunização agora para janeiro. Então, olha que interessante, né? Como é que essa perspectiva ela tem que ser abordada. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras pouco importa. O importante é o efeito que eu vou conseguir na sociedade. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava, letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, interessante, hein? B, ampliar o envolvimento das multidões na decisão política. Não é para a multidão decidir, é para apoiar, não é para decidir. Estou te convidando para você apoiar, para bater palma, não é para fazer parte do espetáculo. B é falsa. C, aumentar a oferta de informações públicas. Não, na verdade é só apoiar, sem ter a transparência. A letra A, portanto, já responde aí essa questão. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, a todos vocês um excelente estudo. Nos vemos na próxima aula, em breve, e dúvidas, sabe o que fazer, né? Entre em contato. Grande abraço, grande beijo a todos.